Tudo bem? Professor Beethoven com vocês. Vou tentar explicar hoje aqui algumas coisas sobre isolamento social, distanciamento social. Muitos alunos têm perguntado isso para mim e eu resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer algumas dúvidas que estão pairando aí na nossa vida, no nosso cotidiano, e eu vou explicar cada uma sem colocar partido em nenhuma delas. Não vou dizer qual é o melhor, eu vou apenas explicar, colocar as consequências, e você vai ter que colocar na sua cabeça qual é o melhor ou não. Pode ser que não seja o melhor nenhum dos dois. Então vamos falar um pouquinho. A princípio de falar sobre isolamento e distanciamento, a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa colocar na cabeça que para ter distanciamento e isolamento social, você precisa de uma coisa chamada reserva. Todo o nosso vídeo agora você vai ter que lembrar dessa palavra, reserva. E o que é essa reserva? É você ter algo guardado, é você ter algo, como uma poupança, tá bom? E isso tanto em macro como em micro situações. Então vamos imaginar o que é um isolamento social. Isolamento social é quando você está proibido de exercer as suas atividades de trabalho, a não ser aquelas atividades essenciais, no caso da saúde, enfermeiros, médicos, no caso das farmácias. E esse isolamento faz com que as pessoas fiquem em casa, todas elas, mãe, pai, filho, avô, avó, criança, todas elas dentro de casa. Saída zero, nenhuma, ficar em casa. Existem muitos países que multam as pessoas se saírem de casa. Existem já praias no mundo, até mesmo aqui no Ceará, Beberibe é um exemplo desse, já foi proibido você tomar banho de mar, tá certo? Isso é o isolamento social. Mas o isolamento social ele se divide em duas áreas: o isolamento vertical e o isolamento horizontal. O que está acontecendo agora é o isolamento horizontal. Todos estão isolados, todos estão em lockdown, todos estão, entre aspas, presos. Isso significa que você tem um compartilhamento social desde a pessoa de 0 ano até 80, 70, 90 anos, seja lá quantos anos forem. Então você está ali convivendo com essas pessoas. Bom, o isolamento vertical, você isola as pessoas de risco. Quem são as pessoas de risco? As crianças, vamos dizer, com algum problema respiratório, os mais idosos também com vários problemas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, problemas respiratórios. Essas pessoas, o grupo de risco fica isolado em casa. Quando é o isolamento vertical, ela fica isolada em casa, geralmente num quarto, e isso traz problemas psicológicos terríveis para essas pessoas. Elas dificilmente vão aceitar, elas não querem entender, talvez não queiram entender, não gostem de entender, porque vão ficar somente elas presas, né? E por ter uma certa idade, elas já não têm mais tanto receio de morrer como outras pessoas teriam. Então isso causa um problema psicológico terrível para elas. Esse é o isolamento vertical. O isolamento horizontal, todos estão na mesma casa, tá bom? Deu para entender? Muito bem. Depois eu vou falar das consequências da economia com o isolamento social horizontal e vertical, dos dois, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho do distanciamento social. O que é o distanciamento social? É você poder ir trabalhar, deixar o idoso e a pessoa de risco em casa, amparada por atestados médicos. Ela vai ficar em casa, isolada, não só isolada do cotidiano da vida extra-casa, mas também de você. Não pense que o distanciamento social, a pessoa de risco vai ter contato. Ela não vai ter contato, tá bom? Porque se tiver contato com você e você teve contato com o mundo lá fora, como a doença, o coronavírus, pode ter em você ações assintomáticas, você não sente sintoma nenhum, você pode levar para a pessoa de risco. Então essa pessoa ela tem que ficar distante de você. O grupo de risco no distanciamento social, ele fica distante de você. Isso aí as pessoas estão propagando que você vai se juntar e vai fazer festa de aniversário, vai estar todo... Não, o distanciamento social para os grupos de risco, ele se torna também um isolamento, tá bom? Eu preciso deixar isso bem claro. No distanciamento social, as pessoas, a maioria delas, né, e isso aí em geografia eu posso falar bastante, são quase 88% da população
ela tem idade até 60 anos, depois de 60 são só 12%, isso vem um problema na cabeça, principalmente quando eu começo a falar que daquelas 100 pessoas que nasceram, 60 anos depois só vão ter 12, certas outras 88 já infelizmente faleceram durante a vida, por N motivos, motivos violentos, de saúde, genético, enfim. Esse pessoal acima de 60 anos, que são 12%, eles tendem a ser colocados num risco grande com o distanciamento social, porque dificilmente a família vai se distanciar dentro da casa, seja no isolamento vertical, seja no isolamento horizontal, seja no distanciamento social. Dificilmente dentro de casa a família vai se colocar isolado dos parentes. Certo? É preciso que se diga, tanto o isolamento vertical como o distanciamento social, ou qualquer um deles, o idoso ele tem que se distanciar. Essa é uma verdade, que não acontece no Brasil. Lembra da palavra que eu falei de reserva? Pois bem, no isolamento social horizontal, todas as pessoas estão em casa. O comércio está parado. O que está funcionando no comércio atualmente? Vamos falar aqui no Ceará. Oficinas, borracharias, ligadas a carro, veículos, eles têm que continuar andando, é óbvio, farmácias, locais relacionados a medicamentos, hospitais, eles estão funcionando, escolas e comércio em geral não. Lembra da reserva? Pois bem, todos os países desenvolvidos têm uma reserva maior do que os subdesenvolvidos, senão o país subdesenvolvido não seria subdesenvolvido. Deu para entender? Quem tem reserva, ele está no outro patamar. Quem não tem reservas, ele está no patamar bem mais abaixo. E o que é que isso tem a ver com a gente? Pois bem, todo isolamento, seja ele vertical ou horizontal, você tem que ter uma reserva para sobreviver. No vertical, a reserva é menor. No horizontal, sua reserva tem que ser muito maior. Por quê? Porque só os supermercados vão ter direito a funcionar agora. É essencial. Mas um supermercado funcionando e você sem trabalhar, não tem sentido. Você tem que trabalhar para ter seu dinheiro para comprar. O governo vai lhe ajudar? Vai. Vai ser suficiente? Não sei. Nós não sabemos se vai ser suficiente a ajuda governamental. E o governo vive de impostos. E os impostos são cobrados com a compra dos produtos. Se você não compra o produto, não gera impostos, não gera condições do governo gerenciar aquele local. E aí nós temos um problema. Mesmo com o distanciamento ou com o isolamento, no distanciamento o governo ele vai trabalhar um pouco melhor com a arrecadação de impostos, porque você vai ter o comércio funcionando. No isolamento, não, o comércio não está funcionando. O que está funcionando só são supermercados. Aí você vai afetar a agricultura, que a produção é bem menor. Você afeta a indústria, porque o Brasil ele se divide em dois tipos de indústrias básicas: têxtil e alimentícia. 50% está cortado, que a têxtil não está funcionando. Ninguém está comprando roupa. É um problema. Os alimentos estão cortando pela metade, porque boa parte dos alimentos vão para restaurantes, que não estão funcionando, tá certo? Outra atividade que dá muito dinheiro ao Brasil é o turismo. Não está funcionando. Então, todo país vive de reservas. Sem essas reservas, a vida fica muito difícil. Por quê? Porque elas vão acabar. Quem tem a sua reserva, você vai conseguir se manter. Quem não tem essa reserva, vai ser difícil se manter. Você vai ter que viver de doações ou de ajuda de governo, que também não deixa de ser uma espécie de doação. E o que é que pode acontecer com o passar do tempo? O que pode acontecer com o passar do tempo, com o isolamento, é uma crise econômica sem tamanho. É um desabastecimento na sua casa sem tamanho. Com o distanciamento social, o desabastecimento é menor, porque você vai estar trabalhando. Porém, você pode trazer para dentro de casa a doença para matar seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô ou aquela criança que tem algum problema. Deram para entender? No isolamento, você tem uma espécie de quase garantia que poucas pessoas vão ser infectadas. No distanciamento, você tem uma garantia que muita gente vai ser infectada, muita gente mesmo. Muita. O distanciamento ele faz com que as pessoas convivam entre si e vão passando a doença entre si. Quando é uma pessoa fora do risco, ela se torna menos grave, tá bom? Talvez não seja fatal, como estava colocando aí que o grupo de risco são os idosos e as pessoas com certas doenças. O distanciamento vai promover uma propagação da doença em massa.
Se uma família tinha uma pessoa infectada, no distanciamento ela vai ter praticamente todos. E aí que vem o problema. O distanciamento vai trazer para dentro de casa o Covid-19 e pode afetar o seu avô e pode levar à morte várias pessoas da família. Ah, mas eu vou ter alguma coisa para comer dentro de casa com o distanciamento. Vai. Pode ser que o preço seja muito alto. Então, distanciamento e isolamento têm consequências gravíssimas, seja para a economia, seja para a saúde. Tire suas conclusões e você vai perceber que qualquer atitude dos governos em escolher isolamento, seja vertical, horizontal, seja distanciamento social, são atitudes que têm consequências em ambas gravíssimas, tá certo? A gente tem que rezar para que isto acabe logo, que nossas aulas retornem, que o nosso dia a dia retorne, e eu espero que você tenha reservas, que tenha muitas reservas e que possa passar por essa situação com saúde, com discernimento para saber e separar o que dizem por aí, tá certo? De certo e errado. Nesse momento é muito difícil você estar certo ou estar errado, porque é um assunto que permeia entre os dois lados, o certo e o errado. Tenha saúde, paz, e eu espero ter contribuído um pouquinho com essa aula, né, no vídeo para vocês, tá certo? Um beijo, se cuide e até o retorno das aulas, se Deus quiser.